1 Pedro vai nos dizer que, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam os males. Essa palavra está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Essa palavra nos garante que os olhos do Senhor estão sobre nós e os seus ouvidos estão abertos às nossas súplicas. Então isso significa que Cristo é a própria garantia que Deus ouve as nossas orações. Lá em Apocalipse 5 está escrito que as orações dos justos são como incensos que estão em taças de ouro e são levadas na presença do Altíssimo como incensos, com um cheiro suave às narinas do Pai. Como essa palavra de Apocalipse é tremenda. Quando eu entendi isso, nossa, foi uma explosão na minha mente. Como isso é poderoso. Nenhuma oração de um justo em obediência é sem efeito ou fica sem resposta. Mesmo que às vezes a resposta que Deus nos dá não é aquela que nós gostaríamos, mas sem resposta nenhuma oração de um justo em obediência fica. O próprio Cristo é a garantia que as nossas orações vão ser ouvidas pelo Pai, porque o próprio Deus se agrada em responder as nossas orações, porque através disso o nome dele mesmo é glorificado e exaltado na terra. Tem orações que Deus vai responder só daqui a um tempo, só lá na frente. E também tem as coisas que nós estamos vivendo nesse tempo agora, hoje, no tempo presente. Porque tem muitas coisas que nós oramos lá atrás e que a gente está vivendo hoje. Às vezes a gente se esquece, porque tem orações que a gente faz que a gente mesmo não se lembra. Tem muitas coisas que eu tenho vivido hoje que muitas vezes eu paro assim do nada, cai uma ficha. Nossa, eu já orei por isso. Eu já estive na presença do Altíssimo apresentando essa questão em específica. E aquilo que a gente esquece, o próprio Deus, ele não vai se esquecer. Nenhuma oração que a gente apresentar diante de Deus vai ficar esquecida ou vai ficar sem efeito, porque ele em algum momento, em tempo oportuno, ele vai responder. E quantas coisas a gente já viveu, quem já tem um tempo de caminhada com Cristo, já viveu em resposta de orações que a gente fez há algum tempo lá atrás. Eu não tenho tanto tempo assim de caminhada, mas pessoas que têm mais tempo de caminhada têm vivido e têm contemplado coisas que elas oraram talvez há 5 anos atrás e têm vivido agora. As orações que nós fazemos diante de Deus, elas sempre vão ter respostas. Independente de ser respostas que nós gostaríamos ou não. Porque muitas vezes a gente faz alguma oração e ela não está alinhada com o centro da vontade de Deus. E a vontade de Deus para nós ela é boa, perfeita e agradável. Então a vontade de Deus sempre vai ser melhor que a nossa. E às vezes durante o processo a gente não entende isso na hora, mas depois de um tempo o próprio Espírito Santo vai nos convencendo, nos fazendo compreender que a vontade de Deus ela é melhor que a nossa. Então dentro da nossa vontade, a vontade de Deus, é muito melhor escolher a vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável para nós mesmos. Depois de um certo tempo de caminhada com Cristo, nós vamos adquirindo uma maturidade em Deus que antes, por exemplo, coisas que nos abalavam terrivelmente por causa da circunstância ou do cenário que a gente